Sabia que eu ouvi uma criança dizer que queria ser da elite quando crescesse porque seria divertido matar vilões? Divertido matar? As pessoas têm que saber, tem outro caminho. Elas têm que ver que alguém no mundo acredita na humanidade o suficiente Pra morrer por ela? Em Superman Action Comics 775, ou no filme animado Superman contra a Elite, a gente vê um grupo de jovens com poderes que se auto-intitulam super-heróis e acreditam que a maneira como o Superman resolve as coisas é antiquada e ultrapassada. Resolveu os ataques de Luthor ou de qualquer outro vilão ali, qualquer outro bandido do universo da DC, na base do diálogo, da conversa, de tentar resolver de fato o problema, não funciona pra Elite. Evitar ao máximo a violência e mesmo quando ela se faz necessária, fazer o possível e o impossível para não gerar muitos danos reais é antiquado, é ineficaz e pior, na cabeça dessa super equipe faz parte do problema. Então pra eles, até quem age como Superman deve ser combatido. É com esse pensamento que, como eu disse, a Elite, né, essa equipe liderada pelo Manchester Black, que é um pseudo-punk revolucionário britânico, começa a entrar no caminho do herói clássico e sem piscar elimina qualquer pessoa ou ser que entrar no seu caminho ou que, na visão deles, seja um criminoso, um vilão e mereça pagar. É claro que o Superman, sendo o Superman, sabe o problema grave desse pensamento, né, de se autoproclamar juiz, júri e executor, porque quem entre todos nós humanos falhos pode definir sem margem de erro o que é o bem definitivo e o que é o mal definitivo, traçar essa linha? Qual de nós tem a vida tão limpa de ideais formados, de conceitos e preconceitos a ponto de poder escolher sozinho, de traçar essa linha sozinho? Quem é o criminoso, qual crime cometeu e qual deve ser a pena? Quem vigia os vigilantes, como muito bem colocado pelo Alan Moore lá em Watchmen? Quem pode garantir que as sentenças definidas pela mentalidade da equipe elite da animação ou do gibi são justas? E se você tem na sua mente uma resposta que não seja ninguém, talvez a gente precise conversar um pouco. Mas além desse claro problema, né, da mentalidade do Manchester Black por si só, existia um problema muito mais perigoso, né, esse sentimento movido a ódio, ressentimento e uma dessensibilização inacreditável perante a vida humana é extremamente contagiosa. E se espalha realmente como um vírus, né, nas mentes mais jovens que estão em formação ainda. E o próprio Superman viu e sentiu isso na pele ao ver essa cena. Eu não posso matar vocês, mas vocês podem me matar. Não é justo. São as regras. Droga, Superman é tão ultrapassado. Pois é, uma criança sem julgamento de ideais, ações ou qualquer opinião formada, acreditando que tirar uma vida era uma coisa boa, desde cedo construindo uma mentalidade ali, uma mente dessensibilizada à morte, né, ao valor da vida. E assim, na sua própria maneira infantilizada, preparada para vilanizar e desumanizar qualquer um que em algum momento ele acredite que não esteja fazendo bem. O filme de terror Weapons, ou A Hora do Mal, do diretor Zach Cregger, é um filme que se propõe a criticar a cultura armamentista americana e, claro, né, os atentados que acontecem lá nas escolas. Mas o filme vai bem além disso e a gente precisa conversar um pouquinho sobre spoilers dele, mas bora lá, né? O filme mostra uma senhora que aparenta ser toda simpática, colorida, desajeitada ao máximo, ou seja, ela é uma senhorinha do bem, cara, ela é coloridona, ela é super colorida, cabelos coloridos, cheio de maquiagem, roupas coloridas ali, ela transmite luz, não é mesmo? Só que ao ter em sua posse ali um item que seja de uma outra pessoa, ela consegue controlar as ações dessa pessoa e se alimentar da sua energia vital. Principalmente crianças, né, que são mais fáceis, suscetíveis a controle, não é mesmo? O Cregger, sim, ele faz uma boa crítica ao militarismo americano, do perigo de crianças serem expostas a essas armas muito cedo, né, essa mentalidade assim muito cedo, mas ele faz uma crítica talvez sem querer ali, melhor ainda, sobre a instrumentalização de pessoas, principalmente jovens, né, por meio da mídia de massa, né, e agora das bolhas, né, redes sociais, influenciadores, creators, né, como você preferir chamar aí, quando eles se comunicam de uma maneira irresponsável, né, muito irresponsável, ou de uma maneira canalha mesmo, né, não tem muito o que eu falar além desse adjetivo mesmo. A Gladys, né, aquela senhora entra na casa das pessoas, pede, é claro, né, uma permissão pra entrar na sua casa, afinal você não liga a TV ou o seu celular de forma não intencional, né, mesmo fora da TV das redes sociais, você não fica escutando as coisas de maneira obrigatória, de maneira não intencional, não é mesmo? Enfim, né, após entrar na casa das pessoas, pouco a pouco ela transforma elas e as crianças, né, que um dia foram calmas e pacatas, em armas cegas, apontadas e preparadas pra atirar na direção
que ela preferir. O conceito de massa de manobra não existe à toa e não adianta você achar que você é especial e que você não está sob influência de alguma coisa. Você, eu, todo mundo está sujeito a um dia replicar opiniões de terceiros, principalmente caso a gente ainda não tenha desenvolvido, ainda esteja desenvolvendo nosso senso crítico, analítico, de valores e tudo mais. Ou se a gente acaba, por exemplo, desenvolvendo um senso ali muito simples de bem e mal, como se fossem duas vertentes muito claras na vida adulta, né? Claro que dependendo do assunto a gente consegue enxergar claramente o que é bem e claramente o que é o mal, mas a maioria das pequenas ações, pequenas atitudes ali, a gente não consegue definir isso tão bem, né, hoje em dia na minha visão pelo menos, mas se você acredita que qualquer coisa você pode definir alguém como extremo de algum lado, é um pouco perigoso e você vai estar falando assim, ah, mas Lucas, você tá falando besteira, é só criança e adolescente que pode ser influenciável nesse nível. E o problema disso é que a criança e o adolescente de ontem são os adultos de hoje, vão influenciar por sua vez suas próprias crianças e os seus próprios adolescentes. O Alan Moore, em entrevista pro The Guardian em 2014, em tradução livre, né, que eu vou falar aqui, ele falou o seguinte: para mim, essa adoção do que eram inequivocadamente personagens infantis na sua criação em meados do século XX parece indicar um recuo das inegavelmente esmagadoras complexidades da existência moderna. Parece que uma parte significativa do público, tendo desistido de tentar compreender a realidade em que vive, raciocinou que talvez pudesse pelo menos compreender os vastos e sem sentido, mas ainda assim finitos universos apresentados pela DC ou Marvel Comics, por exemplo. E é o Alan Moore que tá falando isso, tá? É um dos roteiristas de quadrinho mais renomados no mundo inteiro. E quando ele fala sobre isso, ele não tá falando sobre você dever ou não ler gibis de heróis, se agrega ou se não agrega. Quer dizer, talvez ele, na sua fala, esteja falando um pouquinho sobre isso. Mas eu acredito mais que ele esteja falando sobre essa necessidade de fugir que as pessoas estão sentindo de uma realidade que é mais complexa do que simplesmente apontar Superman é o bem, Lex Luthor é o mal. Mas eu não vou ser hipócrita aqui, eu mesmo leio o gibi, compartilho o gibi por aí, e eu sei que o entretenimento de escapismo hoje em dia, né, com o dia a dia do brasileiro, que eu vou usar como exemplo aqui, né, trabalhando, acordando muito cedo, chegando em casa muito tarde ali, entretenimento se faz mesmo, quase uma vitalidade ali, né, uma necessidade mesmo pro nosso dia a dia. Mas, como eu disse, ele tá falando sobre uma crise de Peter Pan multigeracional, onde a gente tem pessoas que evitam a realidade a qualquer custo e se prendem ali em viver eternas fantasias de garoto sem criar uma moral, uma ética e valores que se adequem, né, a uma vida adulta cheia de tons de cinza, como eu disse, muito mais complexa do que a vida que a gente enxerga quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. Não é só sim ou não, não existe só o único mal e o único bem ali. A gente não pode simplesmente, uma pessoa falou uma coisa, então ela é uma coisa X. Sabe qual é o contexto em que ela falou o que ela falou? Você sabe o background dessa pessoa, por que ela pensa dessa maneira? Você entende de onde tá vindo esse pensamento? Porque eu garanto, não é só uma pessoa que pensa uma coisa ou pensa outra. Todos os pensamentos, eles surgem de contextos. A gente não pode entrar numa convicção ali baseada num prisma maniqueísta pra caramba de bem e mal, como se fossem 100% das vezes extremamente fáceis ali de definir. E isso é muito perigoso porque cai muito no fundamentalismo. A gente tá com uma necessidade hoje em dia, um FOMO hoje em dia de ter opinião sobre tudo, de achar que a gente tá fazendo necessariamente o bem ao dar uma opinião sobre uma coisa que a gente não foi a fundo pesquisar se é verdade, a gente não foi a fundo pesquisar o contexto do que aconteceu, a gente não foi a fundo pesquisar quem são as pessoas que fizeram o que fizeram, a gente só quer emitir opinião o mais rápido possível, e isso é muito perigoso na sociedade, como a gente chama democrática, para uma sociedade de livre pensamento, para uma sociedade onde a gente pode discutir ideias. Assim como o Alan Moore disse, como o mass media representado em weapons, na minha concepção ali, na minha visão, indicam, a própria equipe Elite lá no gibi do Superman, na animação do Superman, alguns motivos pelos quais a gente tem visto cada vez mais pessoas com uma completa incapacidade de ouvir ideias que não estejam presentes na sua convicção pré-formada ali, de bem e mal, e assim elas ficam prontas a desumanizar toda e qualquer pessoa que tente falar que talvez não seja bem por aí. Pessoas que a gente tem visto cada vez mais esse tipo de comportamento são nada mais do que as crianças representadas em weapons, né? Esperando pra uma Gladys da vida, Gladys da mídia, de um influenciador, de alguém famoso, alguém com relevância, falando pra ela e dando um aval aí, apontando elas pra algum lugar. E aí você pode querer quebrar o meu argumento mesmo, por conta do, como um professor da faculdade, acho que foi o Jonas Madureira que me disse um dia, o paradoxo da tolerância, né? Você pode falar do paradoxo da tolerância, que não é possível tolerar o intolerante, e realmente não é. Porém, o intolerante de verdade é aquele cujo discurso pode te ofender, ou é aquele que, assim como um Manchester Black, prefere
simplesmente eliminar tudo aquilo que tá no seu caminho e que pode causar uma dúvida em sua cabeça sobre se o que ele tá fazendo tá certo. Quem é o intolerante nessa brincadeira? Porque a gente tem visto nos últimos anos atentados dos mais variados tipos aí, inclusive um na semana passada, né? E francamente, cara, se você se diz fã do Homem-Aranha ou do Batman e acha normal um pai ser executado na frente dos seus filhos, e dependendo da ideologia, ainda vai falar que acha merecido o que aconteceu, realmente não existe nada na ficção que se compare à crueldade que a gente vive na realidade hoje em dia mesmo. A pessoa fala, não, o Batman e o Homem-Aranha me ensinaram mais do que qualquer coisa na minha vida. E aí essa mesma pessoa acha de uma maneira deturpada que um pai ser executado na frente dos filhos é normal. Enfim, no final dos filmes, né, as crianças conseguem derrotar a Gladys, o Superman consegue derrotar a Elite e com um belo discurso volta a inspirar milhões a viverem em prol de um futuro brilhante, livre, com mais paz, com mais amor de verdade. Você acha que eu vou simplesmente pra prisão apodrecer? Você tá vivendo no mundo dos sonhos! Ótimo. Os sonhos nos salvam. Sonhos nos fortalecem e nos transformam em alguma coisa melhor. Pela minha alma. Eu juro que até que meu sonho de um mundo com dignidade, honra e justiça se torne realidade para todos nós, eu nunca vou parar de lutar. Nunca. E eu realmente espero que, assim como nessas obras, assim como nessa animação, assim como no gibi do Superman, o mundo consiga perceber essa banalização da violência, essa banalização do apontamento de dedos, pessoas que às vezes nem estão fazendo nada muito absurdo. Antes que seja tarde demais, a gente simplesmente tenha perdido o tempo em que conversar, debater ideias com argumentos. A gente precisa enxergar isso o quanto antes que seja tarde demais, antes que não tenha mais volta. Esse é um vídeo que eu tava pensando muito se eu deveria fazer ou não, porque eu tenho certeza que a pessoa que assistir, dependendo do espectro político que ela tiver, ela vai falar que eu sou A ou B, mesmo que todo o papo que eu tenha dado aqui seja baseado em puramente a gente parar com a banalização da violência, a gente parar de empechar e colocar as pessoas dentro de caixinhas extremas, muitas vezes, parar de desumanizar quem tá conversando com a gente de uma forma que a gente não seja exatamente o que a gente acredita, e a gente parar de falar que seres humanos não são seres humanos. Enfim. Se você é dessas pessoas que vai achar que eu tô fazendo esse vídeo por A ou B, fica à vontade, eu não tô aqui pra controlar o seu pensamento. Tô aqui pra pedir, vamos pensar bem quando a gente estiver falando sobre se alguém merece ou não que uma violência recaia sobre ela, porque é uma coisa bem séria. E no final de Weapons ainda tem a questão de mostrar o quanto é fácil você apontar essas armas pra outro lugar, inclusive pra quem tá apontando ela em primeiro lugar. Quando você instrumentaliza pessoas como armas, e elas, por falta de instrução ou por falta de propósito na vida, elas aceitam ser instrumentalizadas como armas, elas vão agir dessa forma, elas vão deixar você apontar elas pra elas destilarem o ódio delas pra algum lugar, até alguém convencer elas melhor do que você de que você mesmo é o problema. E aí essa arma começa a apontar pra você. Weapons é um filme muito bom. A crítica ao militarismo americano é boa, mas essa crítica que talvez tenha sido sem querer pelo Zach Cregger é ainda melhor. É isso, gente. Tchau. Espero que a gente melhore.